Olá, você está no Burburinho, o espaço de discussão sobre política e cultura. Você nos assiste no YouTube e também em Spotify, Deezer, Apple e Google. Vá até o YouTube, se inscreva lá para acompanhar a gente nos demais burburinhos. O tema de hoje é um tema muito caro para esse podcast, é um tema relevante para o Brasil e para tratar dele nós chamamos um especialista. O tema é educação. Eu vou ler aqui um pequeno currículo do nosso convidado. Ele é formado em Ciências Econômicas pela UFES, aqui no Espírito Santo. Ele tem pós-graduação pelo COP, da UFRJ, e tem um histórico bastante expressivo na prestação de serviços para a comunidade espírito-santense. Ele foi pró-reitor e professor da UFES, foi secretário de Educação aqui no Espírito Santo em duas ocasiões diferentes. Também foi secretário de Planejamento da Prefeitura de Vitória. Posteriormente, ele foi para São Paulo, onde trabalhou e executou grandes serviços como secretário executivo de Educação na gestão ainda atual de João Dória. Recentemente, ele deixou o mundo público de gestão educacional e ingressou para um serviço diferenciado e hoje é líder do Profissão Docente, da qual daqui a pouco vamos falar, que continua auxiliando o ensino público, mas agora por uma via diferenciada. Eu falo de Haroldo Correia Rocha, que é o nosso convidado, a quem eu agradeço por estar aqui conosco, trazendo luzes sobre um tema de tamanha relevância para o Brasil. Haroldo, muito obrigado pela presença. Caleb, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e aproveito para parabenizar, o podcast e, sobretudo, esse nome maravilhoso, Burburinho. Acho que comunica bem, acho que as pessoas vão se interessar, porque ele indica uma conversa descontraída, uma conversa agradável, sobre temas ainda que difíceis, complexos, mas que, enfim, todos podem participar e contribuir. Burburinho, porque a gente sabe que no coloquial, burburinho é alguma coisa meio caótica, onde todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo conversa e discute e até gera uma incompreensão às vezes. Mas a ideia aqui é que, sendo parte do burburinho, mas qualificando a conversa com gente como você, por exemplo, a gente consegue oferecer para a audiência um pouco mais de reflexão crítica sobre os temas, tá certo? Educação, por exemplo, é um tema bastante caro a você. A sua carreira tem se pautado já há muitos anos por preocupações com a educação na área pública, sobretudo. E, Haroldo, uma coisa que a gente precisa talvez ampliar aqui o debate, e eu espero que o nosso encontro dê uma pequena contribuição para isso, tem muito a ver com uma circunstância de gestão administrativa da educação no Brasil, na área pública especialmente, da qual você pode falar com muita propriedade. Então eu queria que você, assim, para introduzir o tema, sem ser muito específico, nos falasse qual é a sua compreensão hoje da relação existente entre educação e políticas públicas voltadas para esse setor da formação do Brasil. Caleb, eu me valo, inclusive, da minha própria trajetória de vida para responder essa questão. Que é o seguinte, eu comecei a trabalhar na minha cidade, Castelo, que é uma cidade de 30 e poucos mil habitantes, lá pertinho de Cachoeiro, numa empresa comercial de supermercados e atacadista, e foi isso que me levou à economia, Eu lidava com produtos chegando, produtos saindo, com matemática, com dinheiro, e daí que veio meu encantamento para a economia. Por isso, quando eu vim para Vitória para estudar, eu foquei em economia. Eu não tive dúvida, foi muito automático. Mas tão logo eu me formei em economia, fui para o Rio, estudei lá na COP e tal, e voltei. Aí eu tive a oportunidade de ir para a universidade dar aula de economia, Então, assim, foi muito natural essa passagem,
E por que eu falo isso? Porque é muito importante, né, que a gente olhe para a educação com, digamos assim, uma lente dupla, né? Há uma coisa que qualquer cidadão enxerga, que é o seguinte: a educação faz o indivíduo se desenvolver, né? A gente vai aprendendo, vai navegando, vai entendendo o mundo, vai se posicionando e reposicionando, seja na vida profissional, na vida pessoal. Todo mundo entende isso, que a educação tem essa força, né, de desenvolver o indivíduo. Mas tem uma outra nuance que precisa de uma outra lente que geralmente não é vista. O desenvolvimento do indivíduo, a educação, tem forte impacto no desenvolvimento da sociedade e da economia, né? Então, aí tem uma conexão para mim muito clara do que eu escolhi estudar por conta da minha primeira experiência de trabalho, que foi numa empresa de comércio, muito ligado à atividade econômica, com a educação. Então, eu acho que um desafio que nós no Brasil temos é exatamente fazer com que a gente possa generalizar essa compreensão. Quando nós falamos de educação, nós estamos falando do desenvolvimento das pessoas, do indivíduo, do cidadão, e nós estamos falando do desenvolvimento da sociedade de uma forma mais geral, da empregabilidade, da renda das pessoas, da qualidade de vida que elas podem organizar a partir do trabalho delas. Então, essa dimensão não é muito bem percebida, e eu acho que a gente tem que prender uma luta para isso. Inclusive, eu estou nesse momento, né, disparamos antes de ontem um convite, nós estamos chamando pessoas para escrever sobre a figura do professor, que é o meu grande foco profissional nesse momento, né? Exatamente chamando inclusive empresários, né, jornalistas, públicos de diferentes segmentos, para trazer essa noção. Educação, e na educação a figura do professor é uma figura essencial. Nós precisamos botar isso na agenda do país. Nesse ano eleitoral, isso tem que subir na escala de prioridade, né? Até porque nesses últimos 3 anos o Brasil marcou passo em grande medida por conta de uma não política educacional por parte do Ministério da Educação, né? Há tentativas aí agora esse ano de fazer algumas coisas, mas o fato é que a gente andou pouco, né? Por conta de conta de críticas infundadas e um certo negacionismo da educação, mas eu acho que a gente vai superar. Faz parte do desenvolvimento da sociedade, eu acho que a gente sai mais forte a partir do ano que vem, se Deus quiser. Bacana a sua reflexão, e ela tangencia temas muito caros, né, para quem tem algum interesse na educação, seja porque lida com ela no dia a dia como professor, como administrador, enfim, né, como investidor também da área, mas também a própria sociedade que, como você observou bem, cada vez mais depende de educação de qualidade para se desenvolver, né? Se tem uma evidência que surgiu nos últimos anos no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, é de que a educação ela sustenta qualquer tipo de desenvolvimento sustentável que se queira fazer, né? Sem educação você não evolui. E aí eu queria colocar um tema, uma opinião muito particular, mas talvez se encontre com a sua e com o de outros da audiência. Eu percebo que na esfera pública, sobretudo, em termos de educação, Haroldo, existe eu diria uma resistência, às vezes explícita, às vezes velada, a lidar muito bem com parâmetros de aferição de desempenho, né? A gente sabe, por exemplo, que o país gasta muito com educação. Então, assim, em termos absolutos, né, o investimento do Brasil em educação ele não é inexpressivo. Ao contrário, é um investimento bastante expressivo. No entanto, você tem, reconhecidamente, uma baixa eficácia dos investimentos. O retorno do investido ele não é expressivo ou não é proporcional àquilo que se poderia esperar diante do volume de recursos que se aporta anualmente na educação. E aí você que esteve durante muito tempo à frente de entidades educacionais da esfera pública, me diga algo sobre isso. Quer dizer, como é que você, gestor, que compreende que resultados devem ser aferidos para que eles possam evoluir paulatinamente, né?
Como é que vocês lidam com essa resistência explícita, às vezes, sobre resultados e sobre aferição de condutas que geram resultados? O Caleb, eu agora de manhã estava escrevendo um artigo, aí estou com os dados aqui bem fresquinhos, que eu acho que ajudam a nos orientar nessa resposta. O PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, feito pela OCDE, já tem aí 1,5 décadas de exames aplicados. O último exame foi em 2018, o resultado saiu em 2021. Ele acontece a cada 3 anos. Uhum. Ele avalia leitura, capacidade de leitura do ser humano, de um adolescente de 15 anos, é a faixa etária. Ele avalia a capacidade de compreender o mundo das ciências e a matemática. 3 áreas fundamentais do conhecimento humano que, em nível global, o ser humano tem que desenvolver. Dos 79 países que participaram, o Brasil ficou em 57º lugar em leitura, é a melhor posição do Brasil, em 66º lugar em avaliação de ciências e 70º lugar em matemática. Tá? Então, assim, não dá para o Brasil pensar e se desenvolver para ele mesmo, né? Nós estamos num mundo globalizado, isso é inevitável, né? Ainda que existam os antiglobalistas, né? O mundo é globalizado, é uma realidade que se impõe. Então a gente tem que olhar para o planeta, né? A nossa posição no planeta, em termos de educação, é essa que eu falei, né? É muito precária, está muito aquém do que nós precisaríamos estar. Isso tem a ver com várias coisas, né? Quando a gente vê a história da educação mundial, os países que hoje estão no topo, né, da liderança econômica, né, do desenvolvimento social, são países que alfabetizaram a população, 100% da população, um século antes do Brasil. Sim. Nós perdemos um século, né? Aí tem toda uma explicação que não cabe aqui, lá do escravismo, etc, do tamanho, etc, da disponibilidade de recursos naturais, que tornam o indivíduo menos priorizante, digamos assim, da educação, mas o fato é que o Brasil vive, eu diria, Caleb, uma emergência na educação. Sim. Tá? Uma emergência na educação. Porque esse tempo perdido, ele precisa ser recuperado, porque hoje é inevitável. Se há um século atrás não era tão importante ter as pessoas alfabetizadas, hoje a gente precisa ter elas alfabetizadas com o ensino médio concluído, não é isso? Falando a segunda, terceira língua, com competências digitais, enfim, é um sem número de outras competências que o cidadão precisa ter. Então, nós vivemos uma emergência. E, para não fugir do ponto que você trouxe, existe sim, né, o sistema educativo brasileiro ainda é muito ideologizado, né, e eu não tenho nada contra as ideologias, eu acho que é parte da vida humana, mas um sistema que pretende desenvolver competências no indivíduo, se ele exagera por esse lado, eu acho que ele entra numa linha de prejuízo irremediável, né? A gente vem superando isso, mas, por exemplo, e às vezes eu, como gestor, que fui por mais de 10 anos de rede estadual, 8 anos aqui no Espírito Santo e 2 anos e meio em São Paulo, eu dizia para os professores, ora, qual que é a lógica da escola? A escola traz conteúdo, procura desenvolver competências e aplica uma avaliação nas crianças, né? Mas, por exemplo, quando você fala em avaliar o professor, parece uma coisa absolutamente inusitada. Uhum. E ainda, né? Assim, tem a avaliação do professor, mas a avaliação do professor, ela não é padronizada para você poder comparar sistemas, por exemplo, o Estado de São Paulo com o Estado do Espírito Santo. Então, precisa ter a chamada avaliação externa. Foi uma área que o Brasil se desenvolveu enormemente nos últimos 25 anos, né? As primeiras avaliações foi lá no período
governo Fernando Henrique Cardoso, com Paulo Renato, ministro da Educação, né? Lá começaram as avaliações. E daí evoluiu, né? Eu me lembro que aqui no Espírito Santo nós criamos o sistema de avaliação estadual em 2008, né? Já se vão aí 14 anos de avaliação, todo ano avaliando as crianças. Então, isso é avanço, né? Tinha muita resistência, né? Eu me lembro que, em algum momento, aqui no Espírito Santo, acho que em 2009, nós queríamos trazer a experiência de avaliação da UFMG, do CEALI, que é um centro de alfabetização, que avaliava a alfabetização. Nós contratamos o CEALI, nós queríamos trazer a Universidade Federal do Espírito Santo para trabalhar junto na avaliação externa. E me disseram, a Universidade Federal não quis participar, a do Espírito Santo, porque haviam vários educadores, professores, pesquisadores que eram contra a avaliação externa, né? Então, assim, mas a gente caminhou positivamente. Eu estou registrando fatos negativos, mas está aí a avaliação. Nós temos uma sequência de quase 1,5 décadas já de avaliação específica do Espírito Santo. Então, tem essa resistência ainda e nós temos que superar. Não existe outra hipótese, né? Você só aprimora a competência, por exemplo, do professor, se você conseguir entender em detalhes, de forma científica, isso é muito importante, como é que está sendo o desempenho dos alunos. O que faz um aluno, o que possibilita, melhor dizendo, um aluno desenvolver competências A, B e C e o outro não. Né? Isso não pode ser um achismo mais, né? Nós trabalhamos muito, Caleb, eu estou desde junho do ano passado no chamado terceiro setor, em uma organização criada por instituições da sociedade civil para apoiar as redes públicas, mas a gente trabalha sempre com evidência, sabe? Não é que não possa ter achismo, tem momentos que você vai na intuição, você vai porque sonhou, porque achou, não tem nada de mal nisso. Agora, ato contínuo, você tem que transformar a realidade conhecida em evidência científica, comprovada e aplicar na educação. Acho que esse é um elemento absolutamente essencial. Repito, a gente caminhou um pedaço nisso, com avaliações e tal, mas ainda tem muita resistência que a gente precisa superar. A educação precisa ser vista como ciência da aprendizagem, né, como aplicação de métodos, e os professores como profissionais. Os professores não podem continuar sendo aqueles seres humanos apaixonados pelo que fazem, não tem que desapaixonar, mas tem que juntar a paixão, o método, né, o método técnico, o método científico, para que a gente tenha melhores resultados e maiores avanços. Pois é, eu acho que, assim, usando a sua expressão da paixão aí, né, do pathos, né, eu me lembrei do eros pedagógico, né, que ele não deve ser perdido, naturalmente, ele tem que ser alimentado, mas ele também não pode ser dirigido apenas por paixões subjetivas, né? Porque o avaliador e aquele que ensina o que será avaliado, eu acho que ele tem que ter talvez um pouco de humildade, submeter-se sim a critérios de avaliação objetivamente bem construídos, até para ajudar a si próprio, né? Não é para reduzir a sua relevância no sistema educacional, é para que ele possa ter uma régua de aferição de desempenho de si mesmo ao longo dos anos de atividade em sala de aula, por exemplo. E eu queria aproveitar essa questão do eros pedagógico e dessa paixão pelo ensinar para remeter a um tema que eu ainda não falei disso com você em nenhuma ocasião, eu queria ouvir sua opinião, mas eu já ouvi você mencionar isso em algum espaço público, talvez em algum artigo científico. A gente sabe, por exemplo, com o avanço das neurociências, que a primeira infância é uma fase fundamental para a construção neuronal de uma criança que vai depois virar um aprendiz para o resto da vida, né? E aí a gente tem uma preocupação muito séria, porque há evidências disso, de que crianças que são criadas em ambientes de estresse ou ambientes com nutrição insuficiente, eles vão ter algum problema nessa construção neuronal na primeira infância. E daí vem os apelos muito grandes, muito fortes, né, para se deixar a criança numa ambiência de aprendizagem mais favorecida,
talvez numa escola em regime integral, né? Talvez criando formas de retirá-la de uma ambiência em que há uma nocividade para essas condições de aprendizagem. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Qual é a diretriz que você hoje, como educador e gestor, tem seguido nessa questão de primeira infância, que já é uma realidade em alguns estados, até no nosso, na proteção da primeira infância, pensando na educação dessa criança, e os resultados que isso já tem dado e que podem dar nos próximos anos? Olha, Caleb, eu acho que você traz uma questão absolutamente central, né? Porque, repetir, né? A ciência mostra que a criança na primeira infância, que vai aí do período de gestação, né? É importante dizer isso, vem lá do período de gestação, que a mãe faz, né, quando está no período da gravidez, tem impacto na criança, até os 5, 6 anos de idade. Então, esse período aí é decisivo, né? Não desenvolvendo o cérebro nessa fase, todas as conexões, é um comprometimento para o resto da vida, né? Tem alguns aspectos que a criança consegue recuperar, mas é irremediável em algum sentido. Então, isso eu nunca trabalhei diretamente com a primeira infância, porque eu só trabalhei no nível estadual, que não tem a creche, a pré-escola. Mas como a gente apoiava os municípios, e dentro do debate da educação, houve um enorme avanço no Brasil na compreensão disso, não só do ponto de vista científico, mas do ponto de vista dos especialistas que militam na educação, em particular na educação pública, né? E eu registro, assim, por exemplo, com a LDB em 1996, a educação infantil, sobretudo de 0 a 3 anos, que é o atendimento de creche, que era tido como assistência social puramente, e eu digo puramente porque é sim assistência social, né? O atendimento da criança nessa fase tem uma dimensão de assistência social, sim. Mas com a LDB, a primeira infância, a educação infantil veio para o sistema escolar. Então isso foi um passo assim absolutamente decisivo. Embora que nos primeiros anos, né, o que se fazia lá na unidade de assistência se fazia na escola, não era muito diferente, mas isso evoluiu, isso se desenvolveu. Eu tenho outro marco que é a LDB, né? Melhor, a BNCC, LDB eu já falei, a BNCC em 2017, que tem a educação infantil, ali foi um salto qualitativo enorme, né? Porque se juntou especialistas da neurociência, da pedagogia do Brasil para escrever, para definir como é que se deve trabalhar com a criança do ponto de vista educativo, do ponto de vista do desenvolvimento motor, do ponto de vista de saúde, no ambiente escolar, né? Então, assim, esse é um marco. Isso não está ainda consolidado em nível prático, porque 2017 foi a BNCC, aí 18 foi para elaborar o currículo, 19 começou a prática nas escolas, aí os professores têm que se apropriar disso, têm que melhorar sua formação, e aí tem o desafio de trazer o conhecimento da neurociência para, digamos assim, combinar ele com o conhecimento pedagógico. Isso é muito importante. Nós estamos ainda engatinhando nessa matéria, mas já está um processo em curso. Mas aí começou 19 a implementar, aí veio 20, 21, que, claro, prejudicou. Agora nós estamos retomando a partir de 22, mas eu acho que nós temos aí um campo significativo para trabalhar isso. E um último dado muito importante, que é avanço para a gente superar o desafio. Existe no Brasil uma instituição chamada Fundação Maria Cecília Vidigal, que adotou essa bandeira da primeira infância, né? E eles fizeram um trabalho extraordinário aí ao longo dos últimos 5, 6 anos, e, por exemplo, no Educação Já, que é o plano construído, liderado Todos pela Educação, que muita gente contribui, a primeira infância está lá como uma prioridade. E, Caleb, é impressionante. Eu, há alguns dias atrás, há umas 3, 4 semanas, nós tivemos um encontro com um deputado federal da Paraíba,
né, Pedro Cunha Lima, um jovem deputado, né, jovem que já está no terceiro mandato. E ele, na conversa conosco, ele falou o seguinte: olha, eu tenho uma bandeira política e de vida, que é a primeira infância, né? E foi um convencimento numa imersão que ele fez nos Estados Unidos, patrocinado pela Fundação Maria Cecília Vidigal. Então tem gente no Brasil espalhada aí, no mundo da política, no mundo da educação, enfim, no mundo empresarial, no mundo do terceiro setor, com foco nisso e com muita técnica, com muita metodologia. E eu termino dizendo o seguinte: eu, na minha visão do que eu consegui estudar, compreender até hoje, uma criança de 0 a 3 anos, por exemplo, que é a fase de creche, né? E aí eu falo até de experiência pessoal. Os meus filhos, que hoje já são homens, até 1 ano e 8 meses, nós retivemos eles na família, né? Eles não frequentaram creche. Foi decisão nossa madura. Por quê? Porque a mãe ajustou o tempo de trabalho dela para meio expediente. Então, digamos assim, ela era a professora deles, né? Eles tinham farto material didático infantil para trabalhar, tá certo? E o que a gente queria? A gente queria explorar ao máximo, né, o vínculo humano, que é muito importante, você sabe disso, para o equilíbrio do ser humano, né? E depois, a partir de 1 ano e 8 meses, eles passaram a frequentar a creche, depois a pré-escola, e aí foi todo o processo, né? Mas aí eu estou falando de uma família de classe média, que tem condições, etc, etc. Mas isso não é o Brasil, né? O Brasil, sobretudo, que vai para a escola pública, são crianças, né, que não têm o mínimo em casa, que as famílias não têm, às vezes, escolaridade, uma compreensão. Então, para essas crianças, eu não vejo outro caminho que não seja o que você falou, ter essas crianças em atendimento integral na creche, né? Mas aí, Caleb, tem que ter um desenho específico de convivência da criança com a mãe, com o pai. Isso é muito importante. E eu falo o seguinte: mães e pais, por exemplo, e isso não é nenhum absurdo, é a realidade brasileira, que estão envolvidos no mundo da droga sem nenhuma condição de orientar uma criança. Como é que faz? Porque essa criança tem que ter um vínculo humano para além do vínculo com a tia, com a professora, né? Ela precisa de um vínculo forte, humano. Como tem a criança também que tem família, direito organizada e tal, papai, mamãe, mas que o pai e a mãe trabalham 8 horas por dia. E a criança que fica na creche, a criança geralmente dorme cedo. Então, se ela fica o dia inteiro na creche e à noite ela está dormindo, quando a mãe e o pai estão em casa, como é que vai ser? Então, precisa pensar qual que é a mensagem. A gente precisa dar o melhor atendimento, inclusive na escola, tá certo? Mas precisa ser bem dosado e equilibrado com a convivência e a criação e manutenção e desenvolvimento de vínculos humanos com a mãe, o pai, às vezes a avó, os familiares. Então, achar esse equilíbrio, dada a situação de cada família, de cada criança. Eu acho que é isso que vai tornar o nosso país diferente no futuro. Porque a criança que tem esse equilíbrio, que tem esse atendimento qualificado, ela vai em frente. Sim. Ela não vai parar pelo meio do ensino fundamental, pelo meio do ensino médio. Ela vai sair e vai ter plenas condições de se desenvolver pelo seu próprio esforço e, obviamente, sempre com o apoio da escola, da educação e da família. Haroldo, riquíssima essa sua exposição, porque ela me remete muito a estudos que estão aí hoje em várias áreas do conhecimento, mas, sobretudo, em neuroeducação. E me lembrou muito, a sua fala, me lembrou muito a classificação de um estudioso português chamado Vítor da Fonseca, em que ele fala que a criança se desenvolve a partir de 3 funções cerebrais básicas, né? As funções cognitivas, onde ela apreende os fenômenos, as funções conativas, que são as emoções que a constituem como ser. E aí a família joga um papel relevante nesse momento de criar uma ambiência afetiva, acolhedora para a criança, e depois ela usa essas emoções e esses conhecimentos nas suas
funções executivas. Então, essas 3 funções, executivas, conativas, cognitivas, constituem a criança e depois o ser humano ao longo da sua evolução. E eu queria, já caminhar para o final do nosso encontro, eu queria fazer uma reflexão e em seguida pedir suas considerações. A gente está aqui falando de professores e, claro, de alunos, né, os universos que se encontram para que ocorra a aprendizagem que interessa para todo mundo, para o cidadão, para o ser humano, para o profissional, para a economia, ou seja, a educação ela prepara o ser humano para operar de maneira adequada nos meios em que ele vai se inserir. E ao falar sobre isso, a gente vê as dificuldades que já estão na formação dos docentes, não é? E outro dia, lendo um livro, eu me deparei com uma expressão muito feliz, em que, já na introdução, os autores falam da formação de especialistas adaptativos, né? Que o professor ele tem que ser desenvolvido, mesmo depois de adulto, formado, experimentado, e que ele tem que ser preparado para permanentemente se refazer, se reconstruir, se reeducar, e com isso tornar-se o que se chama, nessa literatura, de especialista adaptativo. O livro, aliás, é esse aqui, é um livro da editora Penso, isso aqui não é nenhum merchandising, na verdade é uma forma de prestigiar uma produção de qualidade na área pedagógica. Saiu pela editora Penso, curiosamente com apoio da Fundação Lema e do Península Instituto. E é um livro maravilhoso, maravilhoso. Aqui eu me deparei com artigos desafiadores. Para mim, como cidadão, eu trabalho um pouco com educação, eu fiquei maravilhado com o desafio que o livro lança para o mundo pedagógico no Brasil, que é absolutamente essencial, como você disse, que a gente desenvolva os universos privado e público, e nesses universos, os docentes com capacidade de trazer os discentes para estágios de evolução que vão ser úteis para a sua vida como, repito, ser humano, cidadão, filho, pai, mãe, empregado, empreendedor, né, que ele desenvolva capacidades também de gestão e autogestão. E aí eu queria, como última pergunta ou provocação a você, apenas que você me dissesse qual é o caminho para você transformar professores nisso que o livro chama de especialista adaptativo. Olha, você, com essa pergunta, não só você fecha com chave de ouro aqui o nosso papo, mas você me homenageia também, porque eu, depois de 10 anos gestor de rede pública, que você tem que tratar da formação do professor, do salário do professor, da transporte escolar, da alimentação, do prédio da escola, etc, etc, etc., né, eu fiz um passo na minha vida profissional de ir para o terceiro setor, né, numa organização chamada Movimento Profissão Docente, que é liderada pelo Instituto Península e que é mantida pelo Península, pela Fundação Lema, que patrocinaram esse livro, sim, pelo Instituto Unibanco, Todos pela Educação, o Instituto Natura e a Fundação Itaú Social. São 6 que se juntaram para dar foco no professor, né? Porque, Caleb, eu não tenho a menor dúvida de dizer o seguinte: o grande desafio da educação brasileira hoje são os professores, né? Não é porque os professores sejam bons ou ruins, é porque a mudança que está em curso na sociedade e que demanda uma radical mudança no mundo escolar depende dos professores, né? E eu te dou 3 elementos, né? Nós no Brasil estamos num momento que eu já mencionei antes de implementação de um novo currículo que tem como referência a Base Nacional Comum Curricular. Isso é uma revolução, isso é um marco, vai ser um marco na história da educação brasileira. Agora, quem é que vai, tendo a base e o currículo, concretizar o currículo? São os professores. Sim. Né? E tem, associado a esse desafio, um outro desafio que nós conversamos antes de começarmos aqui, que é o seguinte: os 2 anos de pandemia com escolas fechadas, as crianças carregam um déficit de desenvolvimento, que a gente vai ter que correr atrás. Quem vai recuperar essas aprendizagens não desenvolvidas? São os professores. Né? E tem um terceiro que eu gosto de enfatizar, que é o seguinte:
O mundo hoje demanda uma escola bem diferente da escola que nos trouxe até aqui, que é a escola da era industrial, é a escola padronizada, é a mesma aula para 40 alunos. O mundo hoje não é mais o mundo industrial, é o mundo da rede social, é o mundo da internet, é o mundo dos serviços, é outro mundo. Não é o mundo de meia dúzia de profissões, é um mundo de N profissões, né? Cada um organiza sua startup e vai resolver um problema da sociedade. Então, esse mundo não é compatível com essa escola padronizada. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? A escola do século XXI, ela vai ter que ser mais personalizada. Ou seja, cada criança, cada jovem, cada adolescente, eles vão ter uma necessidade específica. E a escola vai ter que se preparar. É óbvio que o mundo vai mudando de forma integrada, né? Hoje tem tecnologia, se torna isso possível, né? Uhum. Então, a tecnologia para a educação é um caminho, é uma ferramenta, melhor dizendo, fundamental para a escola avançar na personalização. Mas isso, no final das contas, né, quando eu falo em personalização, por mais que a tecnologia ajude, quem vai, de fato, trabalhar isso e construir são os professores. Então, eu dei 3 grandes desafios que os professores têm e que são desafios dramáticos, porque o professor que está acostumado a ser o maestro da sala de aula, ele perde essa condição no padrão que ele está acostumado. Uhum. Ele tem que mudar. Não é para o ser humano, não são os professores. Qualquer ser humano que tem que mudar de uma coisa para outra, ele enfrenta certas dificuldades. Uns resistem mais, outros resistem menos, uns conseguem com mais velocidade, outros com média velocidade, outros com menos. Mas o fato é o seguinte, eu tenho dito, Caleb, que nós precisamos botar a mão nas costas dos professores, né? Acolhê-los, apoiá-los nessa transformação. Isso é vital para a gente ter um outro padrão de educação que aposte, sim, no protagonismo das crianças, igualmente no protagonismo dos educadores, né? E na construção do conhecimento, no sentido mesmo científico, né? Não é que uma criança vai ter uma postura de cientista, mas a criança precisa estar sempre conectando, né, o seu interior com aquilo que ela está fazendo, com o conhecimento que ela está lidando, como é que esse conhecimento está colocado na realidade, né? Não dá mais para as crianças ficarem recebendo conteúdo, que ela não conecta, que a escola não conecta, entendeu? Então, nós estamos diante de uma mudança radical, e aí eu sei que você milita na área da neurociência, a neurociência tem um papel fundamental, porque todo esse processo de mudança desestabiliza o ser humano, né? Eu assisti, eu convivi 10 anos com as dificuldades dos professores, né? De ter uma turma de crianças que fala o tempo inteiro, que interage, e o professor está naquela, coitado. Eu digo coitado, assim, no bom sentido, né? Ele aprendeu isso, ele tem que manter todo mundo quietinho, sentadinho, comportado para ele falar. Isso não funciona mais, isso não tem mais funcionalidade, isso não tem mais cabimento, entende? Mas aí o professor tem dificuldade de fazer essa mudança. Sim. Não é porque os professores sejam ruins, é porque a mudança para o ser humano é sempre um desafio. Então, assim, eu que lidei muito tempo com rede pública, e o profissão docente, a gente apoia as redes públicas para fomentar essa mudança, que eu acho que é uma mudança cultural, né? Mas preservando, a gente falou disso em algum momento, o que é fundamental no professor. Nenhum ser humano abraça a docência, a vida de professor, o trabalho com as crianças, se não tiver um alto grau de paixão com aquilo, né? Se não se deliciar com aquilo, se isso não alimentar o seu ego, né? Numa linguagem mais moderna, os professores, de um modo geral, têm propósito, né? Isso é fundamental no mundo de hoje, tem um propósito claro. A maioria dos professores já vem, é quase que um chip que ele já traz quando decide ser professor. Agora, precisa associar a isso competência, né? Precisa associar isso à tecnologia. A tecnologia digital,
é uma aliada fundamental, né, para a escola, para a educação, no mundo de hoje, em qualquer lugar do planeta. E no Brasil não pode ser diferente. Né? E aí, se me permite, fazendo uma leitura positiva da pandemia, a pandemia causou estragos, dificuldades, mortes, enfim, mas ela acelerou a mudança. Para a educação, a minha opinião é que nós demoraríamos 10 anos para chegar ao que nós temos hoje, em termos de aceitabilidade e aplicação da tecnologia na educação. Então, nesse sentido, a pandemia ajudou e acelerou. Então, assim, é isso. Eu acho que os professores estão no centro do palco, né? A educação brasileira não é mais ter ou não ter prédio, porque já tem prédio para todo mundo, não é ter ou não ter dinheiro, porque tem dinheiro, o Fundeb está lá cristalizado, não é ter currículo, porque tem currículo. Agora, o desafio, quem precisa do apoio são os professores, para eles fazerem essa mudança e redesenhar um novo sistema de trabalho. Aí a pedagogia se transforma, a neurociência entra no ambiente escolar, o socioemocional tem que ser bem cuidado, né? A escola não tinha intencionalidade em desenvolver competências socioemocionais, e agora tem que ter. Né? Enfim, assim, como eu disse, e termino aqui, né? Essa última pergunta sua me homenageia pela minha trajetória aí do ano passado para cá, e eu estou absolutamente convencido que é isso. Nós temos que cuidar bem dos professores, em todos os sentidos, né, como ser humano integral, para que ele possa cuidar das crianças e fazer as crianças no seu desenvolvimento. Obviamente, a gente tem sempre que lembrar isso. A formação do cidadão ético, do cidadão, né, contemporâneo, ela se dá pelas duas instituições, a escola e a família. Essa união, essa convergência é absolutamente essencial. Então, olha, agradeço muito essa oportunidade, estou disponível para outros momentos, né, para tratar de assuntos correlatos à educação. Então, eu agradeço muito a oportunidade e parabenizo, né, e eu repito aqui, não só pelo videocast, podcast, mas também por esse título que você achou, que eu acho que é muito sugestivo e atrativo. Muito bom. Haroldo, eu queria apenas encerrar esse nosso encontro, mas você me provocou, ao falar dos 3 desafios que citou, você me provocou a terminar com uma reflexão e já deixar aqui engatilhado um próximo encontro nosso para o seguinte tema. Eu acho que o conhecimento, em geral, ele tem um encontro marcado com as neurociências. Isso não é diferente com a educação, né? A educação ela tem sido atravessada, né, por saberes sobre como funciona o cérebro humano, né? Como que ele se desenvolve, né, e como que ele nos permite, por exemplo, atuar em sala de aula de modo diferente e de modo mais justo. Alguns conceitos elementares que estão hoje no campo da neuroeducação, por exemplo, neurodiversidade, né? Você saber que as crianças têm cada uma, assim como tem uma digital diferente, elas têm um cérebro diferente. Isso gera comportamentos em sala de aula que são distintos. Então, às vezes, padronizar uma conduta com uma sala de 50 alunos pode ser contraproducente, por exemplo, né? Também essa questão da neuroplasticidade transpessoal, né? A percepção pelo professor de que a relação dele com o aluno também é em relação de cérebro a cérebro, por exemplo, né? Isso me leva a reconhecer que essa neurocultura pede um outro desafio, que é o neuroletramento dos docentes, que eles tenham formação mínima sobre como funciona o nosso cérebro, né? Porque senão eu vou ficar, talvez, operando numa modalidade antiga com demandas atuais. E aí os alunos que têm essa neurodiversidade, que tem uma completamente diferente formação doméstica e, portanto, cognitiva, conativa, eles vão ter dificuldade de se relacionar com o ambiente acadêmico, né? Eu acho que a gente podia depois reservar uma outra data para falar dessa questão, né? Neurociências cognitivas e educação. Como hoje o tempo já acabou, eu vou agradecer muito ao Haroldo pela presença aqui no Burburinho e vou sugerir a você, da audiência, que vá lá no YouTube, se inscreva, toca o sininho lá para a gente poder continuar com o nosso desafio. E eu tenho certeza que hoje esse encontro com o Haroldo Correia Rocha, ele vai ser
um vídeo a ser usado, inclusive, em encontros acadêmicos, para esclarecer alguns temas que eu tive chance de tomar dele aqui como meu entrevistado, meu convidado. E acho que o que ele nos trouxe hoje como reflexão sobre educação vale um registro imenso. Por isso que eu reitero meu agradecimento ao Haroldo Correia Rocha e já deixo um convite para um próximo encontro nosso no Burburinho. Muito obrigado. Combinado. Tchau.